Então eu tinha essa visão também que Deus não era uma pessoa, era apenas uma energia, coisa e tal. Até que eu, sempre lendo cultura, a literatura tem inúmeros gurus, mestres, e eu fui pegando de lá aleatoriamente, e aí me chegou uma literatura Vaishnava na mão. Nunca tinha lido nada de Vaishnava. Vaishnava são os devotos de Vishnu, Krishna. Aí chegou na minha mão, eu comecei a ler os argumentos que põem meio em xeque essa ideia. Porque você pega na literatura védica, tem os Upanishads, né? Tem um dos Upanishads que chama Shri Isha Upanishad. Isha, já você está falando, Isha é Ishvara, o controlador supremo. E tem o mantra 8, onde ele fala que Deus é puro, é purificador, incontaminável, né? E aí tem um outro verso que fala que Deus possui todas as coisas. Tudo que existe no universo é de Deus. E várias outras coisas. Eu falo, peraí, mas isso é uma visão diferente daquela que eu estava acostumado, né? E aí, cara, eu fui me aproximando dessa vertente e fui entendendo que tinha mais coisa. Porque na visão Vaishnava, não é errado dizer que Deus é uma luz. Porque, de acordo com as... Aí eu fui beber na fonte, né? Aí eu fui estudar as escrituras. Porque até então, mesmo no impersonalismo, eu não estudava as escrituras sagradas. Eu estudava o que os mestres impersonalistas sabiam sobre as escrituras. Tá. Mas no Vaishnavismo eu tive a grata oportunidade de ter as escrituras, as santas escrituras sagradas na mão. E se você aprende o sânscrito, você pode ler diretamente. Você está entendendo? Falei, nossa, isso é incrível. Aí comecei a ler. E aí, lá está dizendo que Deus tem 3 aspectos. O aspecto de Brahman, que é esse impessoal. Tá. Que é de luz, que é de energia, Tá. e tal, tá em tudo, não tá em nada, e papapá. Tá. É o aspecto de Deus impessoal. Aí você tem um outro aspecto que é de Paramatma. Paramatma é um aspecto pessoal de Deus, mas que está em tudo. Esse aspecto pessoal está em tudo, inclusive dentro do nosso, junto com a alma espiritual, o Paramatma está junto. Ele é o testemunhador. É aquilo que os cristãos gostam de chamar de Espírito Santo. É essa forma de Deus que é pessoal, mas está em todos os lugares. Em cada átomo, em cada subpartícula atômica tem um Paramatma acompanhando. Por isso ele é o supremo testemunhador de tudo. A onisciência de Deus, porque ele está em todos os lugares como pessoa, vendo, ouvindo e percebendo. E aí você tem a terceira aspecto de Deus, que é a da suprema personalidade de Deus, que é Bhagavan. É daí que vem a palavra Bhagavad Gita. Né? Bhagavan, que é a suprema personalidade de Deus. Então, só que as escrituras também falam uma coisa interessante, que Bhagavan é a fonte das outras duas. Tá. A origem de todas. Eu vou fazer uma analogia. Você pega uma lâmpada, principalmente aquelas lâmpadas antigas tinha o filamento dentro, lá era incandescente, né? A lâmpada incandescente. O que acontecia? A lâmpada esquentava, começava a emitir luz, energia na forma luminosa, calor e luminosa. Então você tinha fótons, né? Então, e você tem a luz. Só que a luz ela tem 2 aspectos: partícula e onda. A onda não é pessoal. A onda é um fenômeno que é uma onda, não é uma coisa particular. É uma onda, ela flui, né? Ela não está separada uma parte da outra. Ela é uma onda. Então tem essa forma da luz, impessoal.
Porém, se você for analisar a luz, ela é partícula. São infinitas fótons, cara. Todos juntos ali que formam essa onda. Interessante, cara. E esses fótons e essa onda vem da onde? Da lâmpada. Então, fazendo uma analogia, a lâmpada é Bhagavan. Os fótons, o Paramatma. E a onda, o Brahman. Tá? Então, Krishna ele fala, eu sou a origem de tudo. Aham sarvasya pabhavo matá sarvam parvatate iti matva bhajantemam buddha bhavasamam vitaha. Eu sou a fonte de todos os mundos materiais, espirituais. Tudo emana de mim. Aqui, o sábio que conhece isso perfeitamente, adora-me de todo o seu coração. Então, Krishna ele se revela, né, nesse verso, falando que ele é a suprema personalidade, que tudo vem dele. E aí, só que tem uma coisa, né? O pessoal que conhece hinduísmo acha que o hinduísmo é politeísta, que tem não sei quantos milhões de deuses, que, nossa, 33 milhões e papapá. O que acontece? É porque eles estão falando, se referindo aos semideuses. Semideuses não é Deus. Semideuses são como seres muito evoluídos dentro da materialidade, porque a materialidade ela tem dois aspectos, a materialidade sutil e grosseira. Então os semideuses estão principalmente na parte sutil. E eles ajudam o Ser Supremo na manutenção do mundo material. Então, em várias culturas, eles sabiam da existência disso aí. Então, se você pega o panteão dos principais semideuses, o Indra, que é o rei dos semideuses, os outros deuses todos lá, aí você vai vendo, aí você pega o panteão greco-romano, fala, poxa, é muito parecido, cara. Aí você pega o nórdico, fala, pô, é parecido pra caramba um com o outro. Aí depois você vai ver os orixás da África. É muito parecido, cara. Eles estão falando das mesmas entidades, só que com palavras e com conceitos diferentes. Sabe aquela anedota que diz, né, que Jesus não tem dente no baile dos banguelas, sabe? Cada um descreve a deidade de acordo com como entende, né? Então, mas eles são materiais. Os semideuses estão em ignorância. Eles nascem e morrem. O pessoal acha que não sabe. Eles não são espirituais. Porque isso é um conceito muito importante de entender. Porque normalmente, nas religiões que você vê por aí, praticamente todas, quando uma pessoa morre, a alma, o espírito sai do corpo, e o pessoal fala, bom, a alma já foi para o mundo espiritual. A alma está no mundo espiritual. Na visão védica, não. O que você tem é o corpo grosseiro, e você tem 5 camadas, que na visão esotérica, ocultista, são 7 camadas. Porque 2 camadas eles subdividem em 2, fica 7, mas nas escrituras védicas são 5. Essa última camada, que eu estou olhando para o seu corpo, você está olhando para o meu, né? Esse daí é Annamaya Kosha. Anna significa alimento, grão, corpo feito de comida. Quando você perde esse corpo, você ainda tem os outros 4 corpos, né? E esses corpos não são espirituais, eles são materiais sutis. Então, o que as outras religiões chamam de espiritual, nós chamamos de material sutil. E o que nós chamamos de espiritual, as outras religiões não fazem nem ideia que existe. Por quê? Porque é um mundo que existe antes da mônada. O esotérico sabe, a mônada surge da luz. Mas as escrituras védicas falam que depois dessa luz, tem coisa. Tem muita coisa. E as escrituras védicas escrevem.
Então, aonde é o ponto final do conhecimento ocultista? No conhecimento você vai além do conhecimento védico. E é muito legal, né? E aí, então o que acontece? Na visão védica, os espíritos, entidades, semideuses, chamados de deuses, são materiais.